Quer aprender a transformar um caderno simples utilizando somente fita metálica? É isso que eu vou ensinar para você hoje e no final da aula ainda tem um truque incrível. Fica comigo e aprende essa técnica maravilhosa. Bem, e hoje nós trabalharemos com material que eu adoro trabalhar, que vocês sabem que a minha paixão é o metal. E hoje nós iremos fazer um lindo trabalho utilizando, olha só, fita adesiva de alumínio, tá? Inclusive, gente, não se preocupem, porque eu vou deixar na descrição do vídeo o local onde vocês encontram para comprar essa fita de alumínio. Ela é muito barata e bem fácil de encontrar, porque ela é usada principalmente, né, para componentes eletrônicos, mas nós iremos fazer uma linda arte com essa fita metálica. E também, olha, vários materiais. Hoje eu vou aplicar nesse caderninho simples, gente, ó, um caderno de brochura, e vocês vão ver como ele vai ficar bacana, tá? E para fazer as texturas que nós utilizaremos, você pode usar vários tipos de materiais. Pode usar essas toalhinhas de linolene, chipboard, pode usar adesivos, olha. Tudo que tenha um relevo assim bem bonito, você pode usar. Pode usar esses apliques aqui, feitos com MDF. Pode usar até uma fita de estopa, olha, para fazer uma textura. Vocês vão entender, né, na medida que eu for mostrando aqui a aula para vocês. Mas são materiais muito simples e vocês vão ver que beleza de técnica. Hoje eu estou aplicando nesse caderno, mas você também pode aplicar em madeira, pode aplicar em caixas, pode aplicar em quadros. Fica belíssimo também para fazer quadros, tá bom? Então vamos à nossa técnica, gente. E a primeira coisa que nós vamos fazer é montar o layout aqui das texturas sobre a capa do caderno, né? Então, estou pensando primeiramente, ó, em usar uma parte aqui dessa toalhinha plástica. Eu vou colocar aqui nesse canto, olha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou recortar aqui as flores, olha, para ficar bem bonitinho aqui no canto, esse desenho, que eu acho que vai fazer uma composição bonita. Então, aqui é só eu contornar, né, e cortar, recortar aqui com a tesoura, né, a parte que eu quero que apareça aqui no meu trabalho, tá? Bem, eu recortei, olha, o pedacinho aqui da toalhinha com essas flores, que eu acho que vai ficar bem bonitinho, e eu vou posicionar aqui nesse canto, tá? E também eu vou usar esse pedacinho aqui, ó, desse chipboard, vou colocar aqui. Essa chavinha, ó, vou colocar aqui, porque eu acho que vai ficar bem bonitinha. E esses corações, gente, são aqueles corações de massa caseira que eu ensinei pra vocês. Olha, essa aula onde eu ensinei esse coração já tem mais de 2 anos. E olha, gente, tá perfeita a massa ainda. Olha só que bonitinho. E eu vou usar ele também como uma textura, ó. Essa estrelinha da mesma aula. Aí eu vou deixar aqui no card, tá? A aula onde eu ensinei a fazer essa massa e esses corações, essa estrela. E vou colocar aqui. Eu acho que aqui já é o suficiente, não precisa encher de muita coisa, porque também nós faremos efeitos com a fita metálica, tá? Então é só para dar alguma textura. E agora, olha, eu coloquei um pouco de cola branca extra forte aqui no godê e eu vou simplesmente colar, né, essas texturas para já preparar para a próxima fase do trabalho, que é a aplicação do metal, tá? Olha, aqui a cola que eu vou colocar é só para não ficar movimentando, não precisa exagerar, porque eu vou precisar esperar essa cola secar para passar para a próxima etapa. Então não precisa exagerar, é só para dar uma leve fixação aqui desses objetos que eu quero texturizar. Pronto, gente, agora que eu já posicionei tudo aqui, eu vou só deixar essa cola secar e já volto para nós irmos para a próxima etapa. Enquanto a cola está secando, eu já vou começar a recortar a fita, né, metálica. Olha, esse lado aqui é alumínio, esse outro lado é papel e ela é uma fita autoadesiva. Então, nós podemos recortar vários pedaços e em tamanhos diferentes, tá, gente? Não precisa recortar sempre igual e vocês vão entender daqui a pouco, tá? Olha, posso recortar um pedaço aqui, olha, fazer alguns triângulos também.
Tá vendo? Fazer várias formas, porque isso fica muito bonito no resultado final. Olha. Fazer algumas fitas maiores. De repente eu posso fazer uma fita maior e recortar no meio, deixá-la mais fina. Tudo isso é importante na composição do trabalho. Se por acaso sobrar alguns pedaços, você guarda, né? Para eventualmente fazer outros trabalhos. Olha, tá vendo? Então eu vou cortar aqui vários pedaços, né? E já deixar preparado aqui para nossa aula. Inclusive, você pode pegar, olha só, gente, esses cortadores aqui e também fazer, né, algumas florzinhas, fica bem bonitinho também, olha. Olha só que bonitinho que fica, né? Aí você pode também aplicar, assim, florzinhas. Esses cortadores também são bem fáceis de encontrar e fica bem bonitinho também o trabalho. Agora que já secou tudo, nós vamos começar a aplicar a fita metálica. E eu vou começar pela parte de trás, porque vocês estão vendo, na parte de trás eu não coloquei nenhuma textura. Normalmente atrás do caderno você deixa liso, né? E você pode tanto deixá-lo com a fita metálica como eu vou fazer, ou então você fazer um trabalho aqui atrás de decupagem, de pintura, alguma outra coisa que queira, tá? Mas eu vou fazer esse caderno todo metalizado. Então, eu vou começar aplicando a fita assim na vertical, tá? E a aplicação, gente, é como se você estivesse fazendo uma encadernação, como se estivesse encapando o caderno. Olha, eu vou deixar sobrando um pouco para cima e um pouco para lateral, porque eu quero virar depois a fita, né? E como ela é autoadesiva, gente, é muito fácil. Tá vendo? Olha, já colou bem. E agora eu uso um esfuminho para fixar bem e tirar alguma bolha, alguma coisa que possa ter ficado dobrado, né? Isso é importante porque o trabalho fica bem lisinho. Olha só. Aí, se você não tiver o esfuminho, você pode passar um pano, tá? Vem aqui com um paninho, ó, e vai alisando, retirando alguma bolha que ficou, tá? E aqui eu vou virar. Então, eu faço como se estivesse encapando o caderno. Olha, corto aqui os cantinhos, né? E vou dobrar, olha só, aqui para a parte de dentro. Como é uma fita autocolante, né, gente? Ela é muito fácil de aplicar. E ela tem uma cola muito boa. Mais uma vez eu fixo bem. Tá vendo, gente? Olha, já comecei a aplicar aqui a primeira parte. Se por acaso ficar alguma bolha, aqui ficou uma bolha bem minúscula, tá vendo, gente? Aí você pode tentar furá-la, ou com uma agulha, um alfinete, alguma coisa, olha. Eu vou fazer um pequeno furo aqui e passo o esfuminho, olha. Aí o ar sai e fica bem lisinho, fica bem perfeito, tá? E agora, né, eu vou continuar colando. E é importante, quando você for colar a segunda fita, você sempre sobrepõe um pedaço, tá? Nunca cola assim bem do lado, não. Sobrepõe. Sempre sobrepõe porque o trabalho fica bem mais bonito. E aqui a mesma coisa, gente. Vou retirar, olha, o papel e vou colar uma sobre a outra. Mais uma vez, olha, com a ajuda do esfuminho, eu vou alisando. Muito fácil, né, gente? Essa fita é muito fácil de trabalhar. E vocês vão ver lá na frente também como vai ficar lindo o trabalho, tá? E assim, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou continuar colando. Aqui não se preocupem, porque depois eu ainda vou dar um acabamento, né? Olha, e vou dobrando assim. E assim fica um acabamento bem bonito na lateral e na parte de trás aqui do caderno, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou continuar colando a fita. E agora eu vou aplicar a última fita e eu não vou aplicar a fita aqui sobre a dobra aqui da brochura, tá? Depois eu vou pintar, porque eu acho que fica mais bonito
porque a fita metálica, conforme você vai usando o caderno, ela tem a tendência de ficar amassando depois. Então, eu vou aplicar só aqui na parte de trás mesmo, até terminar, né, toda a capa do caderno, olha. E pronto, gente, aí depois o acabamento aqui eu vou ensinar para vocês no final da aula, tá? E agora nós vamos para a parte da frente e aplicar a nossa fita com o efeito da textura, tá? E agora vamos para a colagem da parte da frente. E diferente da parte de trás, aqui nós não vamos nos preocupar em colocar tudo na vertical ou tudo na horizontal. Na verdade, eu vou virar várias partes aqui da fita para que fique um trabalho como se fosse um patchwork, alguma coisa assim, e vocês vão ver que fica bem bonito. O importante é só quando você estiver passando nas bordas, você sempre deixa sobrar, né, um pedaço que é para poder fazer a volta, tá? Mas agora, olha, gente, é muito fácil. Olha, eu vou aplicar um pedacinho aqui, ó. E já venho com esfuminho e vou marcando aqui o coração, tá vendo? Olha. Agora eu vou colocar mais um pedaço. Vocês estão vendo, gente? Eu continuo sobrepondo, tá? Isso é bastante importante. Olha. Sobreponho. E venho mais uma vez marcando aqui todos os relevos. E essa parte aqui, eu dobro. Olha só. Olha só como já vai ficando lindo, né, o resultado. Agora eu pego mais uma fita, vou colocar na horizontal. Como eu falei, ó, vou deixar um pedacinho sobrando. Vou virar. E assim, vocês estão vendo, gente, vai formando aqui as texturas, né, que eu coloquei logo abaixo. E o resultado fica lindo, 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 tá? Depois eu vou caprichar mais aqui nessa parte das texturas, né? O importante agora é nós irmos aplicando. Olha, vou pegar esse mais fininho. E olha só com a toalhinha como fica um desenho bem marcado, bem bonito, né? Olha que bacana o resultado. Vou colocar um triangular aqui, olha. E assim, né, eu vou aplicar em tudo, tá? Aí vocês estão vendo, gente, olha, onde tem a parte funda aqui da toalhinha, tá vendo, ó? Aí eu aperto bem o esfuminho, vocês estão vendo como marca melhor? Aí façam isso também, porque o seu desenho fica muito mais nítido, muito marcado. Olha, aqui tá vendo? Tem uma parte mais funda, ó, eu aperto mais o esfuminho e assim o desenho vai aparecendo mais. Vocês estão vendo? Aqui no contorno, olha, eu aperto também bem para formar o contorno aqui do coração, ó. Tá? Não tem problema que essa fita é super resistente e como esse material é de papel, não vai rasgar, tá, gente? Mas se por acaso rasgar, não tem problema nenhum. Você pode pôr uma outra fita por cima e fazer o mesmo trabalho, porque essa arte assim mais despojada, como eu tô fazendo a aplicação em várias direções, não há problema nenhum, né, de você aplicar uma fita por cima, caso aconteça de rasgar ou fazer algum buraquinho. Aí você conserta sem problema nenhum. Olha, vou colocar aqui um assim. Olha, gente, vai passando assim, olha, tá vendo? Bem no contorno, ó. Mesmo essa estrela sendo um objeto bem alto, vocês estão vendo que tá colando muito bem, sem problema nenhum, tá? Aqui, por exemplo, olha, lembra das florzinhas que eu fiz? Eu posso aplicar sobre também. Olha só. Retiro aqui a florzinha e aplico aqui nesse pedaço, por exemplo.
depois que nós pintarmos, porque eu vou ensinar daqui a pouco a fazer uma pintura, e vocês vão ver que todos esses detalhes vão aparecer bastante. Fica bem bonito o resultado. E agora que eu já terminei de cobrir tudo, olha só como ficou bonito. Nós podemos fazer mais desenhos e mais texturas aqui, né? Eu vou fazer algumas só para vocês terem uma ideia de como também você pode continuar a decoração do caderno antes da pintura. Então, para fazer, gente, essas decorações, você pode usar, olha, um boleador, pode ser igual esse meu de metal, pode ser aquele boleador de plástico. Mas se você não tiver, pode usar uma caneta que não esteja escrevendo mais, tá? Essa pontinha dela é muito boa para fazer. E eu vou usar agora a caneta porque eu sei que é o que a maioria vai ter em casa, tá? Então, olha só, gente, essa parte de baixo, por exemplo, eu já até comecei aqui, olha. Eu vou fazer alguns traços para fazer mais um quadriculado aqui, uma textura, olha. Aí você faz a mão livre mesmo. Isso aqui, depois que nós pintarmos, vai ficar bem bonito, olha. Aí eu venho aqui dos dois lados, ó. Aí não precisa colocar muita força, é só para marcar o metal mesmo e fazer mais um desenho. Tá vendo, gente? Olha, ficou esse quadriculado aqui, fica bem bonitinho. Tá vendo aqui que eu colei aquelas florzinhas? Eu posso também, olha, contornar aqui com a caneta e dar mais profundidade aqui nas pétalas, olha. Fica bem bacana também o resultado. É só acompanhar. O metal, gente, ele marca muito fácil, né? Então, se você fizer assim mesmo com a caneta, vocês vão ver que fará desenhos incríveis. Aqui no coração, eu posso fazer alguns raios saindo, ó. Olha só que bacana que fica. Aqui eu posso fazer alguns corações, ó. Eu gosto sempre, gente, também de num cantinho assinar meu nome, né? Então, eu vou assinar aqui em cima, olha. Como eu sempre falo para vocês, é muito importante, né? A nossa assinatura nos nossos trabalhos. Olha só. Enfim, gente, tá vendo? Fiz os corações aqui, olha. Aqui uns raios ao redor desse coração do meio, as florzinhas, o quadriculado. Aí você pode usar, né, sua criatividade e ir fazendo outros desenhos e outros modelos. Como já tenho muita coisa aplicada aqui, eu acho que esses desenhos já são suficientes também para não ficar, né, um layout muito carregado, tá? E aqui na parte de trás a mesma coisa, gente. Olha, eu vou usar esse coração aqui como um molde. Também vou desenhar um coração. Atrás eu nunca coloco textura, né, porque um caderno vai encostar na superfície e fica ruim. Mas desenhar não há problema nenhum, você pode desenhar. E olha só, aí aqui ao redor eu vou fazer algumas bolinhas. Tudo isso depois da pintura fica bem destacado, fica bem bonito. E agora, gente, vamos começar a fase da pintura. Como eu falei para vocês, aqui na lateral eu vou pintar, né, porque eu não quero que fique com o metal, tá? Então, para pintar, você pode passar uma tinta com pincel mesmo, ou pode usar a caneta marcador. Eu vou usar a caneta que eu acho mais prático, né? Mas pode passar o pincel com uma tinta acrílica, uma tinta PVA, que não tem problema. Eu vou usar aqui a caneta, porque a decoração que eu vou fazer também é com preto aqui no metal. Então, vai combinar, né? Aí, qualquer caneta marcadora, tá, gente? Olha, eu vou passar aqui com a régua. Depois, simplesmente, eu vou preencher aqui com a caneta. E dar esse acabamento preto aqui na lombada, né, do caderno. A caneta, ela cobre super bem. E é bem fácil, né, de aplicar. Olha só, gente, como fica um acabamento bem bacana, né? E agora passar a mesma coisa aqui, na parte de cima. Até completar, né, todos os lados, tá? Bem, gente, agora para destacar todos esses relevos que eu fiz, eu vou aplicar uma pátina. E para fazê-la, eu vou utilizar, olha,
o nanquim, tá? A tinta nanquim, vocês vão ver que é bem fácil de fazer. Eu vou pingar algumas gotinhas aqui do nanquim, olha, bem aleatoriamente. Não precisa muito, tá, gente? Porque isso aqui eu vou retirar. Mas antes de começar a passar a brochinha, já tava esquecendo, eu vou colocar uma folha de sulfite aqui no meio, só para evitar de sujar, né, aqui embaixo. Olha, pus a folha e agora sim, eu venho com esse pincel brochinha, eu vou fazendo movimentos circulares, espalhando por todo o metal o nanquim. Deixa ele penetrar bem, né, aqui nos relevos. Aí vocês vão ver que vai dar um efeito muito bonito. Esse efeito com nanquim que nós fazemos no metal é chamado de prata boliviana, porque depois que nós retirarmos o excesso do nanquim, fica parecendo mesmo uma peça de prata, fica muito bonito. Agora eu vou continuar passando e retirando o excesso aqui no papel, olha. E agora, gente, eu pego um pedaço de papel toalha e vou passar levemente aqui sobre onde eu pintei e retirando o excesso. Aí, na medida que eu passo, o nanquim ele vai sair do alumínio, porque ele só vai fixar aqui depois que eu envernizar. Então, agora passando levemente o papel, gente, tá vendo? Eu vou retirando, olha, só de onde eu quero, tá? Aí eu vou deixando um efeito sombreado. Se você quiser deixar assim mais escuro, você pode. Ou se quiser clarear mais, clareia. Eu vou deixar o meu mais claro, tá? Vocês estão vendo que o nanquim ele vai fazendo um sombreado? E aqui na parte mais funda do relevo vai ficando mais escuro e fica bem bonito. Aí o quanto que você vai deixar e retirar vai muito do gosto pessoal, né? Tem pessoas que gostam de deixar a peça bem escura, outras gostam de deixar mais clara. Eu quero deixar mais escuro só ao redor dos elementos e no restante eu vou deixar mais claro. Mas olha só como sobressai, né? Todo o trabalho que nós fizemos, fica bem bonito. Aí, digamos, gente, você passou o nanquim, né? Aí ou passou demais, ou retirou demais, não gostou do resultado, não tem problema. Se eu quiser, eu posso pintar o nanquim de novo aqui, fazer a mesma distribuição e retirar de novo e começar o processo novamente, tá? Enquanto eu não invernizar a peça, o nanquim ele vai sair do metal facilmente, assim, com auxílio de um papel ou de um paninho, sem problema nenhum, tá? Olha, eu acredito pro meu gosto que já retirei o suficiente. E olha só como destacou, né? Todos os desenhos, tudo que eu fiz. Essa é uma técnica, gente, de latonagem tradicional, né? Essa técnica da prata boliviana de pintura é bem da latonagem tradicional. Inclusive, quem quiser aprender a fazer a latonagem tradicional, eu tenho um curso que onde eu ensino detalhadamente a fazer essa técnica. E o link para o curso está aqui embaixo na descrição do vídeo, aí quem quiser aprender. Mas olha, fica lindo, né? E eu vou fazer agora a mesma coisa na parte de trás, né? Que é para destacar também esse coração que eu fiz. E se tivesse feito mais desenhos aqui, também iria destacar, tá bom? E agora, gente, que eu tenho certeza, né, que eu não vou retirar mais nada de nanquim, eu vou dar o acabamento com verniz. E é importante agora você dar o acabamento com verniz em spray. Se você passar o pincel aqui, qualquer verniz com pincel, esse nanquim vai sair, vai manchar tudo. Então é importante, para esse caso aqui, que o acabamento seja com um verniz em spray aí da marca que você desejar. Eu tô usando esse, né, com acabamento brilhante. E também é importante para manter o brilho aqui do metal. E vou aplicar, como sempre, né, gente, uma camada bem fina de verniz sobre tudo. Aí sim, o nanquim não sairá mais e meu trabalho ficará pronto, tá? Então, olha só.
Eu aplico essa camada fina, vou deixar secar, se for necessário eu aplico outra camada, tá? E vou fazer isso dos dois lados. E agora que o verniz em spray já secou, uma outra coisa que pode ser feita é colorir alguns elementos aqui, também fica bem bonito, né? Fica bonito deixar assim, né? Só com essa cor preta e prata, e também colorindo fica bonito. E para isso, gente, eu uso o verniz vitral, tá? Eu vou pintar só um elemento, só para vocês terem uma ideia, mas eu poderia pintar mais aqui, mas eu acho que eu vou pintar só o coração, para vocês terem uma ideia como é que funciona essa técnica. E uma coisa bastante importante, gente, para pintar com verniz vitral, você só vai passar o verniz depois que já tiver passado o verniz em spray e ele já estiver seco. Nunca passe o verniz vitral primeiro e depois o spray por cima, porque ele vai manchar o verniz vitral, tá? Isso é bastante importante. Então, agora que o verniz em spray já secou, vou passar aqui no coração essa cor vermelha, vocês vão ver que destaca, fica bem bonitinho. Mas se eu quisesse pintar essas florzinhas aqui, a chave, também poderia. Fica bem interessante o resultado, olha. E aqui eu só vou aplicar, né? Como se estivesse depositando aqui o verniz vitral vermelho sobre o coração. Acho que vai ficar um resultado bem interessante. E olha só, gente, como destaca o trabalho, fica bem bonito, né? Eu gosto bastante também de fazer assim. Um elemento ou outro eu coloco cor, que eu acho que fica bem bonito também, tá? Então agora sim eu vou deixar tudo secar. Depois já estiver tudo seco, eu volto para mostrar o resultado final para vocês. E olha só, gente, como ficou lindo o caderno, né? Quem diria que com uma fita comum adesiva nós faríamos esse trabalho todo metalizado. Olha aqui na parte de trás também. Belíssimo, né? Vocês estão vendo aqui a parte vermelha, onde eu passei o verniz vitral? Já secou e ficou também muito lindo o resultado, né? Então, se você quiser combinar cores também com esse efeito da prata boliviana, também pode. E aqui na parte de dentro, gente, eu não gravei, mas eu só colei um papel aqui, né? Para dar o acabamento bem bonitinho daqueles pedaços de fita que ficaram, né? Viradas para dentro. Então, é só colar, tá? Olha, não tem segredo nenhum. É bem facinho. Opa, olha, tá vendo? Colei aqui uma folha, né? E já ficou um acabamento perfeito aqui no meu caderno. Gente, eu adorei o resultado. Vocês viram que é uma técnica muito fácil de ser feita. E como eu falei, né? Vocês podem aplicar não só num caderno, como eu fiz aqui, mas também fazer quadros, aplicar em madeira, fazer detalhes. Fica incrível o resultado. Tá bom, gente? Então, se vocês gostaram da aula de hoje, não se esqueçam de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todo mundo e se inscrever no canal. E é muito importante, gente, que você deixe nos comentários a sua opinião, o que vocês gostariam de aprender, porque isso me ajuda bastante a criar os novos conteúdos, né, de acordo com as preferências de vocês. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente!